Esse audiolivro não tem fins lucrativos e pode ser copiado, distribuído à vontade, desde que mantenham exatamente como original, sem tirar ou acrescentar nada. Também não deve ser comercializado sem a minha autorização. Antes de começar a narrar o livro Paraíso dos Sonhos, quero evidenciar aqui que esse trabalho é de minha autoria, assim como as músicas ou outros sons utilizados para compor e enriquecer o fundo, que foram criados exclusivamente para essa obra. Essa gravação está sendo realizada aqui mesmo em minha casa, com meus recursos próprios. Embora eu não seja um narrador profissional, faço questão que a voz principal a narrar seja minha para garantir a mim 100% de direitos autorais. Ao ouvir, sinta-se como um navegante solitário, em um minúsculo barquinho a flutuar serenamente sobre um imenso oceano imprevisível, que por vezes enfrentará ondas furiosas ou mansas, um oceano repleto de ilhas para ancorar, onde cada uma delas apresenta o seu mistério. E ao fundo deste seu imaginar, o soar então de uma doce e sutil melodia, começando com um simples som solitário de uma flauta, e vai aos poucos sendo enriquecida por seres celestiais com seus instrumentos, de maneira que ao findar, toda uma orquestra angelical esteja então a tocar. Esqueça os limites terrenos e põe-se a navegar, como se num sonho sublime, rumo ao agradável desconhecido. Considere as possibilidades de um mistério consolador, prazeroso e real. Ouse com a sua imaginação, tal qual a criança em sua plena ingenuidade, e viva intensamente essa aventura, como se fosse ela a causa maior do seu bem-estar. Creia nas forças ditas como sobrenaturais e que elas sejam um bem infinitamente maior do que sua imaginação possa mostrar. Sinta a força sublime adentrar o seu acanhado ser e no sopro divino te fazer digno de experimentar tamanho prazer. Paraíso dos Sonhos é um livro altamente instrutivo, capaz de transformar uma vida reprimida, desorientada ou sem sentido em uma vida evidente, útil e muito melhor. Tudo em uma linguagem algumas vezes poética, mística, enigmática, mas ao todo apresentando instruções explícitas de grande proveito para o desenvolvimento geral de nosso ser. Dentre os propósitos, um deles
é apresentar ao mundo o suceder de um fato de natureza anormal e enigmática que o tempo foi revelando às custas de acontecimentos reais, decorrente no dia a dia de minha singela existência. Isso de forma evidente e contínua, começando já na minha infância e prevalecendo até os dias atuais, com uma intensidade muito maior, se transformando então em um grande fenômeno a qual já estou completamente envolvido. De certa forma, fui e é responsável pela construção do ser que me transformei, e provavelmente do que ainda serei. Por se tratar de um assunto difícil de esclarecer devido à sua complexidade, envolvendo muitas e variadas situações, tornou-se necessário então uma cautelosa formulação de todo o desfecho de maneira a melhor possibilitar sua compreensão e um envolvimento mais preciso e emocionante do conteúdo conforme o pretendido. E com isso, naturalmente, também tornou a obra em um verdadeiro suspense, mesclado com filosofia, espiritualidade e um final surpreendente. Tudo começa como se fosse apenas a história da minha vida, mas vai aos poucos te conduzindo para um outro raciocínio e te preparando pouco a pouco para melhor assimilar e se envolver no grande propósito final que irá se revelar. Paraíso dos sonhos e a ligação com a história de uma vida. Ao longo dessa minha jornada terrena, o passar do tempo foi apresentando de um modo cada vez mais expressivo e frequente sensações agradáveis que me remetem a um lugar que agora nesse presente mais sóbrio percebo que é um verdadeiro paraíso. Porém só me dei conta que se tratava de algo normal a partir já dos meus 30 anos de idade, podendo então, a partir daí, tentar entender a razão e agir de maneira a resolver ou melhor compreender este fato que me chega tal como um enigma acompanhado de uma sensação de um dever a ser cumprido. Uma obrigação onde a lógica montada pelos acontecimentos sugerem que não devo ignorá-lo. Agora, diante da dúvida em quais ações deveria realizar, acabei convencido que a primeira seria escrever um livro, descrevendo tudo, para que ao menos fique registrado para o mundo um conteúdo possibilitando, quem sabe, um dia um estudo aprofundado por especialistas competentes, que porventura possa vir a acontecer ao longo do tempo futuro. E quem sabe, tudo após compreendido, tornar-se um material de relevância considerável, que possa vir então em auxílio para o nosso aprimoramento geral ou espiritual. Mesmo estando agora com 53 anos, tais sensações, ainda que aparentemente fantasiosas, persistem, de modo cada vez mais evidente, tanto que já não é mais um simples detalhe acrescentado, e sim algo que já faz parte da essência de minha vida. Analisando agora toda a sequência dos acontecimentos, percebo que na verdade é uma força insistente que tende a me impulsionar para inúmeros questionamentos,
estimulando uma busca persistente por fundamentos ainda desconhecidos, mas que parecem sempre me conduzirem para um melhor entendimento da vida. Em consequência de tais fatos, já posso agora adentrar então em um pequeno aglomerado de razões que são responsáveis pelo acanhado aprimoramento moral e espiritual a qual me encontro. Tenho a certeza que o bem contido a habitar em mim, em grande parte da responsabilidade foi por conta disso tudo, que aos olhos da sociedade pode parecer com um semblante de fantasia sem sentido, que só pode acontecer na mente de pessoas com problemas mentais. Por considerar no presente o desfecho de tudo que vem vivenciando, algo de natureza tão séria, que ficará registrado e exposto ao mundo para sempre, de forma que no futuro não mais poderei retornar para modificá-lo ou corrigi-lo, entendo então que não devo anunciar de modo superficial aquilo que pode influenciar o suceder de uma vida após tomar conhecimento desse conteúdo. Foi pensando assim que elaborei então esta sequência, visando criar as condições para o seu melhor entendimento, para que não se depare com nenhuma dúvida, absorvendo então melhor a lógica e consequentemente todo o conteúdo aqui descrito. Incluso como peça-chave para a total compreensão do que irei apresentar, estão as lembranças que hoje tenho dos momentos em que vivi ao longo desse tempo que se estendeu até esse presente. Por conterem inúmeros detalhes a serem contados, com o intuito de melhor esclarecer o contexto geral, esse trabalho a princípio mais irá parecer um livro de memórias de todo o meu passado. Embora de fato também o seja, ele em seu todo é composto por 4 conteúdos interligados entre si, mas necessários para que meus objetivos sejam alcançados. Para quem acredita que nossas existências se estendem para além da morte física e que o mundo esconde fenômenos de natureza mística, misteriosa e na essência de coisas que está além da nossa imaginação, ou mesmo em um ambiente sublime, em algum lugar, que vai além de nossa limitada capacidade de compreender. Quem acredita assim, ouça atento para que possa assim apreciar mais um dos infinitos mistérios reais e quem sabe aprender melhor a considerar nossas vidas como um evento que avança para muito além de um mero acontecimento ocasional e não mais se conformar com a ideia da existência de uma vida como repentina que tão logo se fará extinta e esquecida para todo sempre. Também com base nessas palavras, poderá montar sua própria opinião, acrescentando mais valores, ou mesmo contribuir para entender melhor o desfecho da vida como um acontecimento que faz parte de um grande propósito, muito mais complexo e importante do que suponhamos. Não tenha medo de ousar quando a meta é questionar em busca de respostas sobre um assunto que abrange o infinito. Liberte-se de todas as regras criadas por meros humanos aqui neste pequenino globo quase imperceptível perante os demais corpos celestes. Cavalgue o tempo eterno e o espaço sem fim. Se imagine também grande e com capacidades ilimitadas, ainda que seja este no seu mais íntimo imaginar. Saiba que todos os grandes feitos, aparentemente de natureza humana, partiram de mentes ousadas, que buscaram recursos lá onde a sociedade considerada como normal
jamais sequer soube da existência. E isso justamente por medo de infringir regras, inclusive religiosas ou outras mais. Claro que devemos considerar as regras, pois nem todas são completamente desconsideráveis, mas devemos ignorar essas que de alguma maneira nos colocam barreiras no trajeto que nos leva para um novo conhecimento. Fisicamente estamos limitados de adentrar o universo afora, mas não se esqueça que a nós foi concebido o poder de pensar, de raciocinar, e para esses não foram impostos nenhum limite. E ainda podemos nos surpreender com grandes descobertas como resultado de tal ousadia, ampliando assim nosso saber e com isso lapidando nossa vida, que certamente se tornará muito mais valiosa e útil para contribuir também com o aprimoramento geral desse nosso mundo que tanto carece. Agindo sempre dentro da justiça e da bondade, vale tudo para evoluir. E não podemos perder tempo, pois é um infinito repleto de surpresas e mistérios que nos aguardam. É assim que eu quero você aqui ouvindo as minhas palavras, liberto e solto, como uma estrela cadente a vagar serena no céu, tendo a imensidão como seu lugar, sem obstáculos, sem restrições. Diante da complexidade de todo o sistema, fica evidente a existência de uma fonte primária de onde partem todos os grandes propósitos. E saiba que essa mesma fonte, esse Criador, não quer ver a sua criação perder-se na insignificância, e sim acontecer de maneira que o convença que foi então, em escala universal, uma verdadeira obra-prima. Hoje, após já muitos questionamentos por entre os anos e experimentar tantos fenômenos envolvendo esse grande enigma, já pude então montar uma opinião sugestiva, porém creio que já formada, de um lugar que podemos chamá-lo de paraíso dos sonhos. O paraíso dos sonhos é um lugar belíssimo, com ambientes de clima extremamente agradável, um lugar que nos ares soam melodias angelicais, serenas, perceptíveis, somente quando se tem a intenção de apreciá-las. Um lugar onde a magia paira no ar, proporcionando um ambiente que só podemos nos aproximar de uma ideia e apreciação nos melhores filmes de fantasia. Existem nesse lugar muitas vegetações, flores, águas cristalinas e límpidas, um ambiente repleto por lindas montanhas e lagos, e tudo cuidadosamente planejado de maneira que todo o espaço se apresente como um imenso e magnífico jardim. Lá tudo funciona harmoniosamente bem. Não tem dinheiro e a única ambição é somente pelo conhecimento e aprimoramento geral desse lugar, para que o torne ainda muito mais perfeito do que já se apresenta. Lá não tem governos, pois o grau elevado de sua população torna desnecessário alguém para conduzir o sistema, já que todos vivem em plena harmonia e compartilham suas ações e conhecimentos de forma correta. E são essas equipes que, reunidas, tomam decisões e ações, sendo essas atitudes conforme a natureza dos temas que elas são formadas. Um lugar onde somente os melhores dos melhores realizam obras em equipe
e ensinam aos visitantes que lá vão para aprenderem e também apreciarem algo que certamente irão julgar como sendo um verdadeiro céu. As paisagens são extremamente belas, pois contam com especialistas que planejam e transformam cada metro quadrado com o propósito de não deixar nada em desarmonia. Na sequência das palavras, irá entender tudo o que até aqui ainda sugere um suspense. E a última etapa será dedicada somente à descrição deste lugar com todos os seus detalhes e onde ele se encontra. Terá uma simulação onde irei adentrar esse lugar e descrever tudo que lá contém, te apresentando os itens com todas as suas explicações absolutamente detalhadas. Apesar de ser um lugar de ambiente místico, com fenômenos que aqui seriam ainda considerados mágicos, na verdade é tudo tecnologia aguçada, capaz de produzir maravilhas às custas de uma ciência que lá é chamada de ciência abrangente. Ciência abrangente porque não se limita somente aos fenômenos físicos, visíveis e perceptíveis pelos nossos sentidos, os instrumentos. Ela abrange o tudo, considerando assim uma infinidade de coisas que a nossa ciência daqui ainda nem cogita a sua realidade. Inclusive os verdadeiros fundamentos e as bases essenciais para explicar os fatos estão ainda ocultos do nosso conhecimento, já que elas são de natureza consideradas ainda como sobrenaturais por conta de infelizes regras implantadas há milhares de anos que vêm aniquilando a possibilidade de um avanço naqueles que as seguem movidos por fanatismo. Embora estejam os religiosos aqui agindo, a meu ver, de forma absolutamente errônea, a religião, se aplicada de maneira correta, é de fato um meio poderoso para se alcançar verdadeiros milagres. Porém, tudo nunca deixarão de existir fundamentos científicos. Mesmo o Mestre dos Céus, a qual todos nós chamamos de Deus, em verdade nada tem de magia ou poderes sobrenaturais, e sim um conhecimento abrangente de todos os fundamentos que o torna assim capacitado para produzir qualquer efeito, por dominar todas as causas. Sendo ele então o maior e melhor de todos os cientistas, por praticar a mais complexa ciência abrangente. No paraíso dos sonhos, a religião está integrada na ciência abrangente. E essa mesma ciência se tornou também a única capaz de oferecer a lógica necessária para a consideração de uma força suprema, sendo ela o único estudo praticado por abranger todas as possibilidades e fundamentos. E dessa forma, então, ela pode produzir, sim, verdadeiros milagres, já que em todas as suas realizações ou conclusões, também todos os meios disponíveis são considerados e aplicados. Diante de uma visão muito apurada, acontecida por consequências de acontecimentos sugestivos, hoje tenho razões que me levaram a uma ação. Existe um motivo muito forte que foi capaz de me trazer aqui, muito empenhado em realizar esse trabalho, onde irei descrever, além dos mínimos detalhes deste paraíso imaginário, também os mínimos detalhes dos acontecimentos que sucederam no decorrer de minha vida. Tudo para que possamos então interligar as peças-chaves e tentar desvendar um enigma que se estende por uma existência e quem sabe até em vidas passadas e futuras. Ainda que seja para ti mera fantasia, será ela de importância considerável, já que modifica constantemente um ser
de modo a torná-lo cada vez melhor e possuir o poder de modificar também aqueles que a conhecer. Hoje, quando lembro do meu passado mais remoto, já posso melhor interpretar as sensações que naquele tempo eu não podia compreendê-las, mas me faziam sentir diferente dos amiguinhos a qual me envolvia. Hoje, a cada lembrança revivida, mais convicto me torno da realidade de um paraíso que me parece estar em algum lugar. A certeza é tanta que posso falar com precisão tudo de lá. Cada detalhe, assim como o seu propósito e o quão avançado é. Irei descrevê-lo, tudo. No final, até mesmo como funcionam as coisas desse lugar. Quem e como são as pessoas que lá habitam e muito mais. Não estou falando do céu, pois seria demasiada pretensão comparar um lugar que aqui cabe no imaginar de um simples humano com algo que está além da nossa capacidade até mesmo de idealizar. Mas a nível humano, posso afirmar que é sim o auge da beleza e perfeição. O calar diante da magnitude das sugestões me faria então em um pecador. Sim, um pecador por não fazer valer as possibilidades que a mim foram concebidas. Assim, quase que movido por uma força que por palavras seriam indescritíveis, estou aqui agora nas entranhas das noites calmas, contando a história que revelou esse lugar fantástico.